disposições gerais, artigo 451, o banco de dados é parte integrante do acervo. Imaginem vocês o tanto de problema que teve no último concurso nessa migração de dados aqui para eles colocarem isso na norma de maneira expressa. De que todo mundo falava o quê? O quê? Banco de dados não, levava o HD embora, deletava, sumia, daí entregava só os livros da serventia. Aconteceu muito aqui, eu tive alguns colegas aqui que tiveram problemas pesados em relação a isso. Que todo o que estava acervo, tudo digitalizado, bonitinho, etc., simplesmente foi destruído e entregaram só os livros físicos. É uma espécie de retaliação, né, digamos assim, né, uma coisa muito boba, né, sem sentido nenhum. E por isso eles colocaram nas normas de maneira bem expressa aqui, logo no comecinho, falando o banco de dados é parte integrante do acervo. E o mais curioso é que essa informação ela pode cair na prova de vocês e pode até passar um pouquinho, às vezes você está ali muito, né, focado na prova ali, procurando muito pelo em ovo, você fala banco de dados, parte do acervo, tá louco. Acervo é livre documento, sai fora isso aqui. Achei o que eles estão falando incorreto. Mas não é. Aqui tem expressamente. Tá, mas na prática isso aqui realmente tem que acontecer de maneira bem tranquila. Ainda mais hoje, né, que o CNJ exige nessa digitalização de tudo, né, que a gente tem na serventia, sempre retroagindo, né, a cada período a gente volta um tanto mais para ser digitalizado. E obviamente, né, aquilo faz parte do banco de dados e pelo próprio serviço, né, que a serventia tenha, né, facilidade na movimentação de dados. Artigo 452, o sistema informatizado de automação, o mobiliário, os equipamentos, entre outros, integram igualmente o acervo enquanto se revelarem indispensáveis à prestação dos serviços notariais e de registro. Mesma coisa. Tá? O pessoal vinha aqui, na hora de assumir o cartório, levavam tudo, computador, mesa, etc. Armário, deixava só o imóvel lá com as portas e os livros perdidos no chão lá, né? Sem estante, sem nada. Isso acontece até hoje ainda, inclusive em São Paulo, todo concurso tem essa briga, né, acerca dos móveis. E lá em São Paulo não tem essa previsão. Lá o pessoal leva os balcões e embora mesmo. Lá não tem acordo. Artigo 453 é vedado o uso de substâncias para apagar ou alterar textos dos livros e documentos. Tá? Isso aqui é questãozinha também que sempre cai em prova, tá? A utilização, né, de mecanismos de adulteração, né, ou seja, para apagar ou alterar texto de livro ou documento. É óbvio, né, que é vedado isso, né, uma questão lógica, mas aqui está expresso nas normas. O acervo deverá ser organizado de modo a facilitar a pronta localização de documentos, é sempre preferência, né, em ordem cronológica, né, organizadinho, os livros separados por atribuição, ou seja, de cada um deles. Artigo 455, tanto o original do expediente recebido quanto a cópia daquele enviado deverão ser arquivados em pasta própria, ainda que em meio eletrônico. Tá? Então, ou seja, a tramitação, né, de documentos, ofícios e de comunicações recebidas e expedidas para outra serventia, sempre também com a cópia arquivada, deverão ser arquivadas aqui sempre em pasta própria, ainda que seja em meio eletrônico. E também deverão ser arquivados os respectivos comprovantes da remessa e recebimento. Aqui os famosos ARs, né, tal de... Principalmente quando vem, né, o retorno de um AR, né, de uma correspondência que tenha sido enviada, uma comunicação para outra serventia, principalmente na RCPN, né, que ainda alguns estados, né, só permitem ainda a comunicação por carta, ainda não está integrado no sistema CRC, então nós temos muito isso. Tá? Então sempre envia e vem o comprovante de recebimento. E é também uma segurança daquele que envia, tá? Porque geralmente quando eles não cumprem, eles falam que foi um cartório que não enviou. Aí você tem lá o comprovante de recebimento, você consegue sair um pouquinho desse problema, né, que sempre é alegado dessa forma. Hipótese da serventia estar localizada fora do perímetro fixado pela ICT, tá, pela empresa de Correios e Telégrafos, para entrega de correspondências, o delegatário contratará serviço de caixa postal para viabilizar o recebimento diário dos expedientes ou, se oficiais, retirá-los diretamente na Secretaria do Foro da Comarca. Então aqui é onde não tem, tá, a agência dos Correios, municípios do interior que não possuem, aqui ele obriga, né, a contratação de uma caixa postal, né, para recebimento ou ainda se for recebimento de correspondências oficiais para retirar diretamente lá na Secretaria do Foro da Comarca. Aqui o 457 falando do sistema Hermes. Tá? Então o sistema Hermes malote digital deverá ser utilizado para a remessa das comunicações entre as serventias e entre estas e os órgãos do Poder Judiciário. Parágrafo 1º. A caixa de entrada deverá ser acessada ao menos uma vez por dia sob pena de presunção de ciência. Tá? Então, se não entrar aqui, a presunção é de que realmente entrou. Então, tem presunção de ciência. E lembrando, vem mandado por lá, falando cumpra-se em 5 dias, em 3 dias, se for questões relativas à infância e juventude, presume-se que teve ciência na data, né, que foi encaminhado, e aí vai levar um procedimento administrativo. E aqui tem essa previsão expressa, também muito peculiar daqui. Tá? Tem essa necessidade aqui de uma vez por dia comum, mas aqui tem a presunção de ciência. Tá? Então, isso aqui é uma peculiaridade daqui de Santa Catarina.
Parágrafo 2º. O envio de consultas à Secretaria do Foro e à Corregedoria Geral da Justiça deverá ser realizado por meio da Central de Atendimento Eletrônico. Nós já vimos lá atrás, né? A busca de assentos do Registro Civil, etc., sempre feito pela forma eletrônica. Então, tanto a Secretaria do Foro como também a Corregedoria, sempre realizada por meio da Central de Atendimento Eletrônico. O artigo 458, as informações solicitadas pelos órgãos judiciários ligados à esfera extrajudicial deverão ser atendidas pelo delegatário ou seu substituto legal no prazo de 5 dias úteis, quando o outro não for estipulado. Tá? Então, aqui é a regra que 5 dias úteis, recebido o mandado, recebido qualquer ordem, né, oriunda do Poder Judiciário, você deva cumprir no prazo de 5 dias úteis. Tá? Então, aqui tem expressamente também essa informação. Artigo 459. Caso o destinatário da documentação não tenha ainda aderido ao sistema Hermes, uma lote digital, as comunicações a ele endereçadas deverão ser encaminhadas pelos meios tradicionais de remessa. Então, aqueles que ainda não integram o sistema Hermes recebem as comunicações aqui sempre por correio. O sistema tradicional, leia-se por meio de cartas. Artigo 460. Ao lavrar ato passível de emissão da declaração sobre operação imobiliária, a DOI, o delegatário fará constar do texto que tal obrigação será cumprida no prazo regulamentar. Tá? Então, aqui também essa disposição específica, né, acontece muito dentro das escrituras, né, escrituras públicas que envolvem bens imóveis, de que será aqui, então, eventualmente emitida a DOI. E muito cuidado, viu? Muitos modelos que vocês acabam pegando para a segunda fase já vem escrito foi emitida a DOI. Aqui eles falam expressamente que ela será emitida, que é o correto. É porque a DOI você emite depois que você lavra a escritura e as pessoas assinam, né? E nunca antes disso. Mas os modelos aí, alguém que soltou o modelo inicial pelo Brasil inteiro contaminou todos os cartórios, porque o que tem de foi emitida a DOI é impressionante. Tá? Então, mas na verdade ela será cumprida no prazo regulamentar. E lembrando que o prazo regulamentar da DOI é até o último dia do mês subsequente à prática do ato. Tá? Artigo 461. Além dos deveres legais, cumpre ao delegatário dar cumprimento às ordens judiciais, se atendidos os requisitos legais e quitados os emolumentos previamente, quando devidos, conferir a identidade, a capacidade e a representação dos interessados nos atos a serem praticados, aconselhar com imparcialidade e independência a todos os interessados em instruí-los sobre a natureza e as consequências dos atos que pretendam produzir. Então aqui sempre está imparcialidade e independência, está muito cuidado com isso. Redigir os atos em estilo correto, conciso e claro. Tá, então isso aqui também de maneira que lê-se claro também até na parte jurídica. Não adianta ficar enchendo de latinismos numa escritura pública sem que a parte consiga entender que ela realmente declarou aquilo. Tá? Porque a função é que a parte compreenda, né, que ela disse tudo aquilo, tanto é que ou você lê para ela ou ela lerá aquilo. E ao final a ciência, né, de que ela entendeu tudo que foi manifestado ali, que realmente é aquela declaração dela. Inciso 5º, utilizar os meios jurídicos mais adequados à obtenção dos fins visados e instruir os integrantes da relação negocial sobre a natureza e as consequências do ato que pretendem produzir. Tá, então, aqui, utilizar os meios mais adequados à obtenção dos fins visados é aquilo traz muita relação com o que eu trouxe para vocês do princípio da eficiência. Tá? Então, os meios adequados, sempre o menor valor possível, desde que, lógico, né, não configure uma eventual simulação, né, pulando escrituras, etc., você pega uma relação de escrituras públicas, deveria ser feita ali uma relação de 10 pessoas um vendendo para o outro, de repente você chega e fala, não, vende lá para o último que está tudo certinho. É maravilha, o último sofre alguma questão de evicção, vai vir um problema lá para o primeiro daquela ordem toda e imaginem vocês o problema que isso vai dar. Tá, então, muito cuidado, porque isso não pode, lógico, né, retratar eventual tentativa de simulação. Tá? Lógico, sempre trazer um meio mais adequado. E aqui também, tá, pessoal, que não é aquela questão relativa à declaração das partes, até a título de ilustração, porque eu já tive uma prova oral, agora não lembro qual estado que foi, foi um desembargador que estava na banca e ele perguntou justamente isso para um dos candidatos, falando assim, mas o que significa isso? Dá um exemplo disso. Uma questão muito simples. Aí ele começou a induzir o candidato, falou, não, mas o leigo chega no cartório e fala, eu quero transferir o meu imóvel para minha filha, mas eu não estou vendendo nem doando. Aí o cara ficava assim, o desembargador, e aí, o que você faz? Aí o coitado do candidato deu pane, né? Bugou ele completamente na hora, ele não sabia o que fazer, ele estava pensando já num negócio jurídico inanimado, já que seria totalmente diferente do que ele tinha estudado até então, e ele só queria saber isso. Falou, não, mas simplesmente você vai indagar a parte, se é oneroso, compra e venda, se for gratuita, é doação, ponto. Você instrui a parte ao negócio jurídico correto. E acontece que isso é muito comum, principalmente em comarcas do interior, a pessoa chega e fala assim, eu quero passar para o meu filho o imóvel.
Ah, o senhor vai doar? Não, vou passar para o nome dele. Mas tá bom. Aí você tem que ir com um jeitinho, explicar, é um, é outro, tá? E você vai explicar para ele o que é uma doação, o que é a colação, o que é a compra e venda, por que os outros filhos precisam assinar também, anuína, etc., até conseguir chegar na conversa. Mas você chega